Olá, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus, porque nós temos visto a ausência da palavra de Deus na vida das famílias, nos lares, na vida das pessoas, e isto tem trazido muito sofrimento para toda a casa, para toda a família. O problema que nós temos vivido nos últimos dias é exatamente isto, é o distanciamento que há entre as famílias e Deus, entre as pessoas e Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para isto, para nos religar a Deus. E as pessoas muitas vezes elas buscam muito a religião e elas esquecem de buscar a Deus. Deus, ele não prega religião, ele prega a salvação através do Filho amado dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e nós lemos também no verso de número 15, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, isso aqui é muito importante, tá? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1 e o verso de número 15. Então eu quero chamar a sua atenção hoje sobre essa questão da religiosidade. As pessoas elas preocupam muito em ter uma religião, em ser uma pessoa vista como uma religiosa, quando que na verdade ela precisa de Deus, ela precisa sim, religião é de religar, mas o que Deus determinou para religar a ele, o elo que nos ligam a Deus é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós lemos em Atos capítulo 4 e no verso 12, que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Então, se a pessoa quer chegar até Deus, ela precisa chegar por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que já demonstrou para nós que nós temos um Deus, tá? Um Deus poderoso, somente esse Deus, tá? Somente um Deus fiel, um Deus misericordioso, de poder ilimitado, um Deus bondoso para nos amar com amor tão perfeito e derramar sobre nós a bênção dele, nos dando a oportunidade de desfrutar do seu poder, da sua glória, de viver uma vida abençoada com ele, de ter comunhão com ele, de ter intimidade com ele, de poder entrar chegar até o trono dele, ir até diante dele. Mas tudo isto, toda esta dádiva, tudo isto que ele proporciona, que ele oferece a nós, ele nos dá através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus falou para os filhos de Israel, o tempo está cumprido, o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É porque os filhos de Israel, na verdade, eles esperavam isto, eles esperavam a vinda do Messias, a vinda do Cristo, do enviado dos céus, a vinda do Salvador, a vinda daquele que traria a presença de Deus, que traria o reino de Deus até eles. Eles esperavam o nascimento do Messias, eles esperavam o aparecimento do Messias, e aí o Messias estava ali junto deles, e eles não conseguiam ver nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador que eles estavam esperando. E tudo por quê? Porque eles haviam se transformado em pessoas extremamente religiosas, eles haviam afastado de Deus e se transformado em pessoas extremamente religiosas, eles cumpriam
cumpria com os ritos da lei de Moisés, eles faziam a leitura da lei constantemente, todas as semanas, reuniam nas sinagogas, no templo, para poder ouvir a exposição da lei de Moisés. Tornaram pessoas extremamente religiosas, zelosas da lei de Moisés, mas deixaram de praticar o amor, a bondade, a misericórdia, a humildade, deixaram de andar conforme os ensinamentos de Deus para suas vidas. Então, o fato da pessoa se tornar religiosa, isso não indica que ela está tendo compromisso com Deus, que ela está tendo vida com Deus. Nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas, além dos judeus, o povo do nosso Senhor Jesus Cristo, além deles expressar para nós que o fato de ser religioso não é sinal, não é sinal de que aquela pessoa é aprovada por Deus, porque tanto é que para poder condenar o Filho de Deus, eles usaram a própria lei que os transformaram em religiosos. Eles usaram a lei para arrumar duas testemunhas falsas, que foram dizer falso testemunho contra nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram tudo isso amparado na lei de Moisés, mas onde estava a misericórdia? Onde estava a verdade? Onde estava a justiça? Pois se arrumando duas falsas testemunhas, isto provava que eles estavam bem distante de Deus. Também nós temos na palavra de Deus o relato do apóstolo Paulo, que antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, antes do encontro dele com o nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu quando exatamente ele, extremamente religioso, zeloso pela lei, zeloso pelos costumes dos judeus, ele havia pedido carta aos sacerdotes, um documento que dava a ele o direito de prender os cristãos, prender aqueles que se convertiam a Jesus Cristo, que se entregavam para ele. Então ele pediu carta de recomendação aos sumos sacerdotes, como se fosse hoje, né? Como se fosse, tá? O quê? Como se fosse as autoridades dando para ele uma ordem de prisão, né? Para ele ir lá e prender os cristãos e trazê-los para lançá-los nas prisões de Jerusalém. Ele fez isso com muitas pessoas, e certo dia, quando ele estava indo para Damasco para fazer a mesma coisa que ele estava acostumado a fazer, prender os cristãos e lançá-los na cadeia, naquele dia ele foi surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ele ouve uma voz do céu falando: Paulo, Saulo, Saulo, o nome dele ainda não havia sido mudado, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, ele cai do cavalo, literalmente falando, ele cai por terra. Este relato está em Atos capítulo 9. Ele cai por terra e aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem persegues. Então ele era extremamente religioso, zeloso com a lei de Moisés, e isto não era sinal de que ele estava fazendo a vontade de Deus, porque se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, Jesus Cristo não teria que aparecer para ele e derrubá-lo do cavalo para que ele então caísse em si e se convertesse dos seus maus caminhos e passasse a fazer o que Deus tinha para ele fazer. Então ele converte a Jesus Cristo, aí depois ele vê que o que ele estava fazendo em nome da sua religião não era o que Deus queria que ele fizesse. O que Deus queria que ele fizesse é que ele se arrependesse, acreditasse no evangelho, porque o tempo estava cumprido e o reino de Deus já havia chegado até ele. Então ele converte ao Senhor Jesus Cristo e passa a ser o pregador do evangelho, e depois se transformado no grande apóstolo Paulo que nós conhecemos. Mas eu chamo a sua atenção porque nos dias que nós estamos vivendo, nós temos
visto o aumento grande do número de religiões para agradar todas as pessoas, e quase todas as pessoas que você aborda, elas têm uma religião, mas o fato das famílias terem religiões, isso não indica que elas estão próximas de Deus, porque o que vai nos colocar próximo de Deus não é uma placa de religião, mas sim a nossa aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o arrependimento dos nossos pecados e a mudança de vida. Para começar, tem muitas pessoas que acham que não tem pecado, elas acham que não tem nada do que se arrepender, ela já está contradizendo a palavra de Deus, que é verdadeira. A palavra de Deus diz para nós que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, pode ser qual for a religião, mas todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, estava sem Deus no mundo, estava sem Deus na vida, e só através de Jesus Cristo é que a pessoa consegue retornar para Deus, consegue voltar para Deus. Então o que nós temos visto hoje, que isso que Jesus Cristo falou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, é o que está precisando ser feito. Nós estamos vendo as famílias sendo assoladas aí pela violência, sendo assoladas aí pela criminalidade. As crianças com 6 anos já estão sendo aí arrastadas pelo diabo através dos traficantes de drogas, levando para o crime. Crianças de 6 anos já estão sendo arregimentadas para o crime, arrastadas para o crime. Pais que não estão suportando os seus filhos de 6 anos de idade, pais que não estão sabendo lidar com seus filhos, com as suas crianças, porque elas estão sendo arrastadas para a perdição. E o que está trazendo este mal? O que está provocando tudo isto? O que está provocando tudo isto é exatamente o distanciamento das famílias de Deus, porque pelo fato da pessoa ter uma religião, não indica que ela tem Deus. Para ela ter Deus na sua vida, ela precisa seguir aquilo que o próprio Deus determinou. E qual foi a determinação de Deus? Que aqueles que acreditam que Ele existe, cheguem até Ele, mas chegue pelo caminho determinado por Ele próprio. E qual foi o caminho que Deus determinou? O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele próprio disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então isso que nós estamos vivendo aí, vendo as famílias sendo assoladas pela destruição das drogas, pela criminalidade que só tem aumentado cada dia que passa mais, os problemas só têm aumentado. Hoje as famílias tem lares que a família composta de 10 pessoas, 8 delas estão desempregadas e as pessoas desocupadas dentro de casa, complicando ainda mais a convivência da família. Tudo isto aí, todas essas coisas difíceis que nós estamos vivendo, são coisas que precisam ser solucionadas, mas para ser solucionadas é preciso que haja a presença de Deus, e para que haja a presença de Deus é preciso ter a conversão, é preciso ter vida com Ele. Para ter vida com Ele é preciso ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que a vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca, mas que todas elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este único mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então a pessoa às vezes ela se entrega para uma religião e rejeita Jesus Cristo, como aconteceu aqui, os filhos de Israel, Jesus dizendo:
dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque se não houver arrependimento, não tem como ser aceito por Deus. É preciso haver arrependimento, arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos delitos. O que é pecado? Nós falamos tanto sobre pecado e as pessoas acham que isso é conversa de crente que quer levar pessoas para a igreja, acha que é conversa de pastores querendo levar, forçando a barra em cima das pessoas para levá-las para a igreja para poder pegar o dinheiro delas. Não é nada disso, isso é uma coisa séria. Isso é questão de vida, é a salvação. Só tem um caminho para ser salvo e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então os filhos de Israel, que esperava a vinda do Messias, que esperava a vinda do Salvador, e quando o Salvador veio, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali diante deles, eles não conseguiam enxergar Jesus Cristo como o Messias, como o enviado dos céus, como o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, exatamente por causa da religião, porque eles haviam se transformado em pessoas muito religiosas, mas sem compromisso com Deus. Eles criaram para si uma capa de religiosidade, eles se justificavam na religião, na lei dada por Moisés, mas esqueceram de praticar a misericórdia, esqueceram de praticar a justiça, esqueceram de dar ouvido à voz de Deus. A prova disto, que o Filho de Deus estava ali, fazendo grandes maravilhas no meio deles, mas ao invés deles receber como bênção de Deus, como graça divina, eles trataram logo de procurar um jeito de matar Jesus Cristo, porque eles achavam o quê? Que o Senhor Jesus Cristo estava atrapalhando os judeus, atrapalhando a lei de Moisés, que ele era um impostor, que ele era um falso profeta, que ele fazia os seus milagres pelo Beelzebul, o principal dos demônios, e não conseguia enxergar a glória de Deus. Horas, o homem que ressuscitou um morto de 4 dias, que já estava em estado de decomposição, algo que ninguém podia fazer, ele fez isto levantando os olhos aos céus, agradecendo a Deus, dizendo: Pai, graças te dou por me ouvir. Aliás, o Senhor sempre me ouve, e eu só estou falando isso por causa desses que tu me deste, por causa desses, para que eles creiam que tu me enviaste. Aí depois o que ele fala? Lázaro, vem para fora. O Lázaro saiu para fora. Então um sinal que ninguém poderia fazer, ele fez. E eles ainda, mesmo assim, com todas essas evidências, eles, por causa da sua religião, eles deixaram de receber aquele que veio para os salvar, aquele que veio para lhes dar vida e vida com abundância. Deixaram de ver, deixaram de entrar no reino de Deus. Aquela geração deixou de entrar no reino de Deus porque estavam firmados na sua religião e não abria espaço para Deus agir em suas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós agora, depois de passado aí quase 2000 anos desta pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o que nós temos como evidências? Os sinais que ele deixou como sendo o que demonstraria para nós que o tempo do fim estaria próximo. Então quais foram os sinais que ele deixou? Essa violência que nós estamos vivendo é um sinal, né? O amor esfriaria no coração de quase todos, né? Por causa do multiplicar, do aumento da iniquidade, do multiplicar da iniquidade. A iniquidade é o pecado. O que é o pecado? O pecado, além de ser a transgressão da lei de Deus, como João escreve, é também o que? É a pessoa errar o caminho, errar o rumo, errar o alvo, ela deixar de ir naquilo que é certo e pegar um outro caminho, pegar um outro, digamos assim, um atalho, né? Pecar é você errar, é eu errar, é nós errarmos o alvo que deve ser atingido. Então qual que é o alvo que deve ser atingido? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. É aceitar o que ele enviou dos céus para nós. Isto é acertar o alvo. Acertar o alvo é admitir que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia
misericórdia de Deus, que sendo Ele um Deus tão poderoso, um Senhor tão poderoso como Ele é, sendo Deus, sendo Senhor fiel, misericordioso, sendo Ele justo, sendo Ele poderoso, sendo Ele grande, mesmo assim, com todo esse poder, Ele teve compaixão de nós, Ele compadeceu de nós, tirando-nos do reino da perdição e nos transportando para o reino da sua luz, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois somente Ele, somente Deus, somente um Deus fiel, somente um Deus bondoso, somente um Deus misericordioso, somente um Deus compassível faria isto por nós, e Ele fez. E a maior prova do seu amor por nós é dar o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que Ele desse a sua vida para nos livrar do pecado, nos livrar do domínio do pecado, do domínio do erro, do domínio da transgressão da lei de Deus, do domínio do engano, para nos tirar desse domínio do engano e nos trazer de volta para Deus. Mas trazer de que maneira? Arrependendo dos nossos pecados, crendo no Evangelho. O que é arrepender dos pecados? É mudar o comportamento, é mudar a maneira de lidar com as coisas, fazer igual fez o filho pródigo. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma família abençoada, ele vivia com o seu pai, uma vida tranquila, uma vida comum, como qualquer pessoa naquele tempo vivia. Mas de repente o filho pródigo, ele faz o quê? Ele achou que estava perdendo o seu tempo, vivendo daquela maneira, naquela família, talvez uma vida assim, sem, vamos dizer, sem entusiasmo, sem novidade, e ele queria aproveitar as novidades, queria aproveitar a vida. O que ele faz? Ele decide por conta própria que ele ia fazer isso. Ele chega para o seu pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança, eu vou embora. Pronto, simplesmente. O pai vai, reparte a herança, ele pega a sua parte. Dias depois, o que ele faz? Ele vai embora, ele vai curtir a vida, ele vai viver uma vida emocionante, ele vai viver uma vida cheia de atrativos, agradáveis à carne, agradáveis aos olhos. Ele vai viver uma vida, digamos assim, de baladas, uma vida de euforia, uma vida de satisfação carnal, e ele pega os seus haveres, a sua parte da herança, e simplesmente vai e torra tudo lá, e com as meretrizes, no caso com a prostituição, com o que estava à disposição dele, ele gastou todo o dinheiro, todos os seus haveres, toda a parte da herança que o pai havia passado para ele. Aí o que acontece? Quando ele menos esperava, vem uma terrível crise naquele lugar, e aí ele não tinha mais recurso, não tinha mais reservas, não tinha mais dinheiro na poupança, não tinha nada de que lançar mão para poder continuar se mantendo. Ficou numa situação difícil, não tinha mais dinheiro, tentou arrumar emprego, não conseguiu arrumar emprego. Por fim, o único emprego que ele conseguiu foi de cuidar de porcos, uma coisa que era uma abominação para um judeu, e foi o que aquele filho pródigo conseguiu, e cuidar dos porcos. E lá, estando cuidando dos porcos, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém dava a ele nada para comer. E agora, com fome, pobre, humilhado, envergonhado, o diabo aproveitando da situação, porque é isso que ele faz. Quando uma pessoa que pratica o que é certo, que pratica o bem, quando ela deixa de praticar o bem e passa a viver uma vida errada, o que é que o diabo faz? O que é que o inimigo faz? Ele humilha a pessoa, ele humilha a pessoa. Ele humilha a pessoa e faz a pessoa se sentir a pior pessoa da face da terra. E foi o que aconteceu com ele. Só que ele não ficou jogando a culpa no diabo. Ele não ficou jogando a culpa nas pessoas. Ele não culpou o governo. Ele não culpou as pessoas que estavam em sua volta. Não culpou as prostitutas com quem ele gastou dinheiro. Ele culpou a si mesmo. Ele caiu em si. E ele falou:
Meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Na casa do meu pai tem tantos empregados, e eles são tão bem tratados, e eu estou aqui perecendo, passando fome, estou aqui nessa angústia, nessa amargura, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isto, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir para ele: pai, eu pequei contra os céus diante de ti, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata apenas como um dos seus empregados. Eu vou voltar para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus diante de ti. Não sou digno que o Senhor me trate como filho, me trate apenas como um dos seus empregados. Então ele aprendeu a lição e ele entendeu que para ele consertar aquela situação difícil que ele estava vivendo, ele precisava se arrepender, ele precisava voltar atrás, lembrar do lugar que ele havia caído e erguer, levantar, como Jesus fala nas cartas de Apocalipse, nos seus ensinamentos, sua pregação direto para a igreja. Em uma das cartas ele fala: lembra-te de onde caístes, retorna às tuas primeiras obras e ao teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Se você ler a carta que o Senhor Jesus escreve para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver, tá? Se você ler todas as cartas, você vai ver os erros, Jesus apontando os erros daquelas pessoas, e todas as vezes que ele aponta os erros, ele manda que as pessoas se arrependam. A única carta, aliás, tinha duas cartas, a carta de Esmirnas, que ele manda as pessoas ficar fiéis até a morte, mesmo que eles iam passar por prova terrível, de ser colocado na prisão por Satanás. Depois ele fala também para a igreja da Filadélfia, que era uma igreja também exemplar, que era uma igreja que passava por provas, mas era uma igreja que era fiel ao Senhor, que guardava o testemunho, guardava a palavra, e ele incentivou essas duas igrejas a permanecer assim, permanecer fiel, permanecer guardando a palavra. Mas se você ver as outras cartas de Apocalipse, você vai ver que Jesus vai estar sempre mandando as pessoas se arrependerem. Para quê? Senão, o que ia acontecer? Se elas não arrependessem dos seus maus caminhos, do caminho errado que elas estavam andando, se elas não regressassem para o caminho certo, se elas não voltassem para o alvo, o que ia acontecer com elas? O candeeiro delas, que representava a luz delas perante o Senhor lá nos céus, seria removido, ou seja, elas perderiam a bênção que elas já haviam conquistado através do poder de Jesus Cristo, através da fé que elas demonstraram nele, em aceitando-o como Senhor de suas vidas. Então, nesses casos, no caso do filho pródigo, para poder consertar o mal que ele estava vivendo, ele entendeu que ele tinha que se arrepender e voltar atrás. Nas cartas, Jesus fala a mesma coisa, que eles deveriam se arrepender. Na carta de a Laodiceia, então, a última carta das sessões das 7 cartas, aí que Jesus Cristo fala mesmo, dá uma dura neles mesmo, manda eles se arrepender, fala para eles assim, que eles estão tão desviados do caminho do Senhor, que ele está a ponto de vomitá-los da sua boca. Olha quanto que a igreja havia desviado do caminho do Senhor também. No começo eu falei para você dos filhos de Israel, que haviam desviado da verdade de Deus, se tornando pessoas religiosas. Agora em Apocalipse, já é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam afastado tanto o Senhor, se transformando em pessoas religiosas, que na carta da Laodiceia, chega ao ponto do Senhor Jesus Cristo falar: eis que eu estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora batendo. Como que pode uma coisa dessa? Ele ser o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, a igreja fechou a porta e deixou ele do lado de fora. Igrejas, quem são? São as pessoas, os lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Mas eles haviam desviado tanto da verdade, se tornado religiosos, que havia deixado Jesus Cristo do lado de fora. E eles estavam vivendo as suas vidas do jeito que eles queriam e não do jeito que Deus queria. Aí, por consequência, vem o quê? Vem os problemas, vem os tumultos, vem as dificuldades, vem os vícios, vem a derrota, vem o diabo humilhando.
Mas quando a pessoa cai em si, arrepende, como Jesus falou, arrependei-vos e crede no evangelho, quando a pessoa faz isso, o diabo que estava humilhando a ela, ele agora passa a ser humilhado, porque uma pessoa arrependida, uma pessoa que se volta para Deus, Deus volta para ela também. Ela não anda mais sozinha, ela anda com Deus, e quem anda com Deus anda bem. Quem está com Deus, o diabo não tem poder contra eles. Não tem poder. Ele pode agir sim, mas não tem poder de derrotar uma pessoa que anda com Deus. O próprio Jesus Cristo fala que aqueles que são dele, o diabo não toca nele. Tanto é no caso do Pedro, nas fragilidades, na fraqueza do Pedro. Jesus falou: Pedro, o diabo me pediu para cirandar com você. Ele queria cirandar com você porque ele dava brecha para o diabo. Mas eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti, para que isso não acontecesse. E Jesus ainda fala para ele: ô Pedro, quando você se converter, você consola os seus irmãos, tá? Consola os seus irmãos. Porque se não houver arrependimento, se não houver um enquadramento da nossa vida naquilo que Deus determinou, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E o que foi que Deus determinou? Que nós crescêssemos no Senhor Jesus. Quando se fala de família, em Atos 16, no verso 31, no episódio de Paulo e Silas na prisão de Filipos, no caso do carcereiro, o que Paulo e Silas respondem para eles? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Ele podia ser extremamente religioso, mas se ele não tivesse Jesus Cristo na sua vida, ele não estava salvo. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque a distância das pessoas de Deus é que está trazendo essa desordem toda no meio das famílias, essa destruição, o aumento do suicídio, o aumento das pessoas consumidoras de drogas, dependentes químicos, dependentes de drogas, alcoólatras, pessoas que estão acabando com a sua própria vida nos vícios, e às vezes a família sofre junta, padece, e às vezes padece religiosamente. Por que não busca a Deus? Ele tem a solução para todos os problemas que nós enfrentamos na vida. É isto que nós queremos que você compreenda, que com Jesus Cristo na sua vida, você estará sempre bem, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Ele não te deixará passar sozinho. Ele é o bom pastor que já deu a sua vida por mim e por você. Ele passa conosco nas aflições, ele nos ajuda. Ele deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então todo este mal que está aí é por causa da distância que existe entre as pessoas e Deus, mas essa distância pode ser acabada, pode ser encurtada a partir do momento que a pessoa crê no evangelho, arrepende os seus pecados, crê no evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida, confessa-o com a sua própria boca, com a sua língua, crê no seu coração, e aí as coisas mudam. Ela muda de status, ela passa a ser agora um filho de Deus, uma filha de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, e passa a ter a proteção de Deus. Foi para isto que Jesus Cristo veio, para nos libertar de todo engano religioso, para nos mostrar qual o caminho que nós devemos andar, para nós termos a presença de Deus na nossa vida. E só tem um jeito: é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Por isso ele mesmo pregou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós que estamos vendo todos os sinais do tempo do fim, não podemos perder tempo. A única maneira que você tem, que eu tenho, de garantir a minha entrada no reino de Deus é a minha aceitação de Jesus Cristo como meu Senhor e o meu crer no evangelho, na boa notícia de salvação, crer na Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é Deus mostrando para a raça humana, para o ser humano, que tem salvação. É Deus mostrando a salvação, é o plano de salvação, é o escape
escape que Deus mostra para nós. Então a Bíblia é isso, é Deus mostrando o caminho da salvação, é nós aceitando a ela como a palavra de Deus e assim acreditando para que nós tenhamos salvação, a nossa salvação pessoal e a salvação também da nossa casa, porque Deus faz a promessa, é uma obra completa. Então, numa situação difícil como esta que vivemos no mundo, com tanta violência, com tanta coisa horrível acontecendo, só uma pessoa louca vai querer viver no mundo que jaz no maligno, sem a presença de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque só Ele nos defende do mal. Que Deus, nosso Senhor, te mostre estas verdades, e se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor, permaneça fiel até a morte. Se você não tem, você pode tê-lo agora. Você pode tê-lo agora como seu Senhor e Salvador. É só você acreditar e você confessá-lo como seu Senhor e Salvador, e você o terá para guardar a sua vida, para guardar a sua casa e para guardar a sua família. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, que fez um plano perfeito para a raça humana, um plano de salvação eterna, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus Todo-Poderoso, que a tua bondade infinita, que a tua misericórdia seja manifesta nesta vida, nesta casa, nesta família, meu Deus, e que seja quebrado os grilhões de Satanás, que seja destruído, meu Deus, todo laço do passarinheiro, toda artimanha religiosa que Satanás tenha arrumado para poder manter esta pessoa afastada do Senhor, para manter esta pessoa distante de ti, que estas artimanhas de Satanás seja lançada por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, que o Senhor derrame o teu Espírito, o Espírito Santo sobre esta vida, meu Deus, enche-a do Espírito Santo, derrama teu poder sobre ela, meu Pai, que ela busque o Senhor, que ela passe a desejar o Senhor. Se ela já vive com o Senhor, que ela intensifique a perseverança, que ela seja mais perseverante, que ela seja mais, meu Deus, mais dedicada ao Senhor, que ela busque o Senhor, meu Deus, sem esmorecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que esta vida seja abençoada, que esta casa seja abençoada, que esta família seja abençoada, que a paz do Senhor reine neste lugar, que haja unidade da família, que haja saúde para os enfermos, libertação para os cativos, meu Pai, e restauração para o que está caído, que ele seja erguido, abençoado e fortalecido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda acusação do maligno seja agora anulada, toda sentença do maligno de morte e destruição seja cancelada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor, meu Pai, que enriquece sem acrescentar dores e desgostos, seja derramada sobre este lar, sobre esta família, que todos permaneçam debaixo da tua bênção, da tua graça e vivendo na paz do Senhor. Nós te pedimos isto, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a certeza que o Senhor vai fazer muito mais além do que nós estamos esperando receber de ti. Com esta certeza, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Deus abençoe a sua vida e que você seja forte no Senhor, fortes e inabalável, como Ele nos manda, que sejamos fortes e inabaláveis no Senhor, que a sua fé seja sustentada pelo poder de Deus. Eu agradeço a você e até o nosso próximo encontro. Fique na graça, na paz do Senhor, Deus te abençoe, e quem tem Jesus Cristo vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a fé no Senhor Deus, a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Fique firme com Jesus e você verá o agir de Deus poderosamente em sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe.